Leia a carta aos Efésios e veja qual rica ela é em seus ensinamentos. A carta de Paulo aos Efésios. A história de como Paulo chegou à cidade de Éfeso é realmente interessante. Você pode ler sobre isso em Atos, capítulo 19. Éfeso era uma cidade enorme, o epicentro da adoração à maioria dos deuses gregos e romanos. Durante mais de 2 anos, Paulo teve uma presença missionária muito eficaz lá. Muitas pessoas se tornaram seguidores de Jesus. Anos depois, após ser preso pelos romanos, Paulo escreveu esta carta. O desenvolvimento do pensamento na carta se divide em 2 partes bem claras. Na primeira metade, Paulo explora a história do Evangelho, como toda a história chegou ao seu clímax em Jesus e na criação dessa comunidade multiétnica de seus seguidores. A segunda metade da carta está ligada à primeira pela palavra, portanto. Aqui, Paulo investiga como a história do Evangelho deve afetar a maneira como vivemos cada parte de nossa vida, pessoalmente, em nossos bairros e comunidades e em nossas famílias. Então, vamos nos aprofundar e ver como Paulo desenvolve tudo isso. O capítulo 1 começa com um belo poema em estilo judaico, onde Paulo louva a Deus Pai pelas coisas incríveis que ele fez em Cristo Jesus. Desde a eternidade passada, o Pai teve o propósito de escolher e abençoar um povo da aliança. Pense aqui na família de Abraão, em Gênesis, capítulo 12, versículos 1 ao 3. Através de Jesus, agora, qualquer um pode ser adotado nessa família. A morte de Jesus cobre nossos piores pecados, nossas piores falhas. Em Jesus, encontramos a graça de Deus. Na verdade, Paulo diz que essa graça abriu um novo caminho para entendermos cada parte de nossas vidas. Ele afirma, no capítulo 1, versículo 10, que o propósito de Deus era unificar todas as coisas no céu e na terra sob Cristo, que é um título que significa Messias. O plano de Deus sempre foi ter uma grande família de seres humanos restaurados, unidos em Jesus, o Messias. Esse propósito divino se tornou claro, diz Paulo, quando fomos inicialmente feitos parte dessa família. Aqui ele se refere aos judeus étnicos na família de Abraão. Mas então Paulo fala sobre como vocês, e aqui ele se refere aos não-judeus, ouviram sobre Jesus e a salvação através dele. E vocês também foram incorporados a esta família pelo trabalho do Espírito Santo. Aqui ele se refere aos eventos narrados nas histórias de Atos, sobre como o Espírito de Deus uniu judeus e não-judeus em uma só família em Jesus. É exatamente como Deus prometeu a Abraão há muito tempo. Note como, neste poema, Paulo começa falando sobre Deus Pai, depois sobre Jesus Filho e, por fim, sobre o Espírito. Os 3 trabalham juntos. Enquanto Paulo narra a história do Evangelho, é realmente incrível. Após o poema, Paulo responde com uma oração. Ele ora para que esses seguidores de Jesus não apenas conheçam, mas experimentem pessoalmente o poder do Evangelho, que eles sejam energizados pelo mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos e o colocou como a cabeça exaltada de todo o mundo. No capítulo 2, Paulo volta e elabora algumas ideias-chave do poema no capítulo 1, especialmente a graça de Deus e esta nova família multiétnica de Jesus. Ele começa recontando a história de como esses cristãos não-judeus vieram a conhecer Jesus. Antes de ouvir sobre Jesus, eles estavam fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos. Estavam presos em uma vida sem propósito, de egoísmo e pecado. Foram enganados por forças espirituais malignas. Mas, surpreendentemente, Deus, em seu grande amor e misericórdia, os salvou. Não apenas eles receberam a graça de Deus, mas também foram convidados a fazer parte de uma nova família. Antes de ouvir sobre Jesus, essas pessoas não-judias não estavam apenas afastadas de Deus, mas também estavam distantes do seu povo da aliança, a família de Abraão, e por uma razão muito prática. Os mandamentos da aliança do Sinai formavam uma linha de demarcação ao redor da família. Eles funcionavam como uma barreira que mantinha a maioria das pessoas não-judias afastadas. Mas em Jesus, as leis da Torá foram cumpridas e a barreira foi removida.
Os dois grupos étnicos tornaram-se, como Paulo diz, uma nova humanidade unificada que pode viver junta em paz. Paulo continua no capítulo 3 admirando o papel único que teve na divulgação dessa boa nova para as pessoas não judias. Mesmo estando na prisão, ele agradece a Deus pela oportunidade que teve de ver essa família da aliança crescer tanto. Assim, Paulo encerra a primeira metade da carta com mais uma oração. Desta vez, ele ora para que os seguidores de Jesus sejam fortalecidos pelo Espírito de Deus para simplesmente compreender e entender o amor que Cristo tem por seu povo. A segunda metade da carta começa com Paulo mudando de foco. Ele começa a desafiar o leitor a responder à história do Evangelho por meio de como vive sua própria história de vida. Ele inicia no capítulo 4 falando sobre a vida cotidiana da igreja. A igreja é uma grande família com muitos tipos diferentes de pessoas. Mas ele enfatiza que eles são um só. É uma palavra-chave neste capítulo. Eles são um corpo unificado por um só Espírito. Eles têm um só Senhor com uma só fé. Eles têm um batismo. Acreditam em um só Deus. Isso representa muita unidade. No entanto, Paulo afirma que unidade não é o mesmo que uniformidade. Ele explora como a nova família de Jesus é composta por muitas pessoas diferentes, mas todas são capacitadas por um único Espírito Santo, cada uma utilizando seus talentos e paixões únicos para servir e amar uns aos outros, além de edificar a igreja. Aqui, ele usa duas metáforas muito interessantes. A primeira é a edificação da igreja como um novo templo. A segunda é que todos estão se tornando uma nova humanidade, com Jesus como cabeça. Essa nova humanidade é uma metáfora que ele vai desenvolver nos próximos capítulos. Paulo desafia cada cristão a despir sua antiga humanidade como se fossem roupas velhas e a vestir sua nova humanidade, na qual a imagem de Deus está sendo restaurada. Em seguida, ele apresenta uma longa sessão em que compara essa nova e velha humanidade. Em vez de mentir, os novos humanos falam a verdade. Em vez de guardar raiva, eles resolvem pacificamente seus conflitos. Em vez de roubar, os novos humanos são generosos. Em vez de fofocar, eles encorajam as pessoas com suas palavras. Em vez de buscar vingança, os novos humanos perdoam. Em vez de satisfazer cada impulso sexual, os novos humanos cultivam o autocontrole de seus desejos corporais. Em vez de se embriagar, os novos humanos se deixam influenciar pelo Espírito de Deus. Ele detalha como essa influência se manifesta de 4 maneiras diferentes. As 2 primeiras estão relacionadas ao canto, cantar juntos, mas também cantar sozinho. É realmente interessante que a primeira coisa que Paulo pensa sobre como o Espírito age na vida das pessoas de Jesus seja o canto e a música. O terceiro sinal da influência do Espírito é a gratidão por tudo. E o quarto é que o Espírito levará os seguidores de Jesus a se colocarem abaixo dos outros e a elevá-los como mais importantes do que a si mesmos. Paulo realmente expande esse quarto ponto ao mostrar como isso funciona no casamento cristão. A esposa que segue Jesus é chamada a respeitar e permitir que seu marido assuma a responsabilidade por ela. O marido, por sua vez, é chamado a amar sua esposa e usar sua responsabilidade para deixar de lado sua agenda egoísta, priorizando o bem-estar dela acima do seu próprio. Paulo afirma que esse tipo de casamento é, na verdade, uma reencenação da história do Evangelho. As ações do marido imitam Jesus e seu amor e autossacrifício. As ações sábias imitam a igreja, que permite que Jesus a ame e a renove. Paulo então aplica a mesma ideia a filhos e pais, assim como a escravos e senhores. Ele encerra a carta lembrando esses cristãos da realidade do mal espiritual. Esses são seres e forças que tentarão minar a unidade do povo de Jesus e comprometer sua nova humanidade. Assim, Paulo os desafia a permanecer firmes e a vestir essa armadura metafórica que ele descreve em detalhes. Ele baseou todas essas peças de armadura no livro de Isaías e na forma como Isaías retratou o rei messiânico. Agora, como seguidores do Messias, precisamos incorporar os atributos do Messias, já que fazemos parte do corpo de Jesus.
Na prática, acredito que Paulo quer que os cristãos comecem a formar hábitos, utilizando proativamente a oração, as Escrituras e nossos relacionamentos uns com os outros para nos ajudar a crescer e amadurecer como seguidores de Jesus. Essa é a mensagem da carta aos Efésios, que é muito poderosa. É onde Paulo resume toda a história do Evangelho e como ela deve reconfigurar cada parte da nossa história de vida. Que Deus te abençoe abundantemente em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fonte de inspiração: Bíblia Sagrada, canal Estudando com Cristo. Deixe seu like e compartilhe este estudo, para que mais pessoas tenham acesso à Palavra de Deus.